né, gente? Vamos começar, o pessoal aí, quando for chegando, eu vou liberando. Então, a gente não conseguiu ter a nossa live, né, com a autora antes do encontro, até por um problema pessoal, enfim, e a gente vai ter ela depois. Então, quem é Giovanna Madalosso, né? Eu acho que é importante a gente entender também um pouco do contexto da autora para entender, a obra acaba ficando até um pouco mais clara. A Giovanna, ela é de Curitiba, ela mora em São Paulo já há muitos anos, ela trabalhou 16 anos como redatora publicitária. Ela largou a publicidade e ela está agora só escrevendo literatura e roteiros de TV. Aí a gente já pega um pouco também da nossa protagonista Fernanda, né? A, a Giovanna, ela tem 3 livros. O primeiro livro dela é um livro de contos, que ele ganhou até ele foi indicado ele foi finalista do prêmio Clarice Lispector de 2017. É um livro de contos, é considerado um dos melhores livros de conto da atualidade do Brasil. Eu ainda não li esse livro, eu tenho muita curiosidade para ler. São contos sobre a maternidade. A Giovanna, ela fala que a maternidade mudou muito ela. E ele foi um livro que teve muita dificuldade de ser editado. As editoras rejeitaram muito esse livro porque ele não romantiza a maternidade. Ele é uma maternidade mais crua, assim, uma coisa bem mais... Então, até acho que dá pra gente perceber em Sweet Talk, ela tem uma linguagem, às vezes até chula, não seria a palavra, mas né, uma linguagem bem explícita. Então, eu imagino que deva ter muito isso também nesse livro de contos, que ele teve bastante dificuldade, as editoras não recusaram bastante ele. Mas hoje ele é considerado aí um dos melhores livros de conto da atualidade. Depois desse livro de contos, ela estreou com o romance Tudo Pode Ser Roubado. Eu acho até que eu já cheguei a comentar aqui em outros encontros para vocês, que é um livro também muito... eu gosto muito, ele fala do valor das coisas, né? E principalmente aí em São Paulo. Então ela é uma protagonista que tenta roubar aí a primeira edição do livro O Guarani. Então é um livro muito bom também, ela tem esse jeito muito... Eu li ele em 2 dias, uma leitura muito fácil, mas ele traz aí umas reflexões muito importantes. E aí a gente chega no Sweet Tokyo, que é o lançamento dela ela lançou ano passado, é o último livro dela, que aí ela meio que junta aí um pouco do que ela falou no conto, né, a questão da maternidade, e também de uma maneira bem descontraída, ela acaba trazendo muitas questões sociais para a gente pensar, né? Que a gente aí vai acabar abordando ao longo do nosso encontro. Peraí, que eu ia falar mais alguma coisa da Giovanna. Eu tenho uma frase dela que eu achei muito interessante, uma entrevista que ela deu para a Carta Capital, que ela se considera feminista, e aí foram perguntadas se a literatura dela podia ser considerada uma literatura feminista. E ela fala que não, que ela se recusa a taxar de feminista ou de qualquer outra coisa, porque a maior virtude da literatura é ser um terreno livre, onde podemos nos reinventar infinitamente, inclusive no âmbito ideológico. Então ela não gosta de taxar isso, apesar dela... Ela fala que ela prefere escrever sobre mulheres, porque ela fala que os homens na literatura já estão muito representados, foram por muitos anos muito representados, que por isso ela prefere escrever sobre essas personagens femininas. Tudo Pode Ser Roubado, a gente também tem uma protagonista feminina, né? Em Sweet Talk nós temos duas protagonistas mulheres. E a Giovanna, ela fez um trabalho de pesquisa para esse livro muito, muito grande. Ela foi na aldeia, lá no Amapá. Agora eu me perdi, é no Acre. Amapá ou no Acre? Acre. Acre, obrigada, Thomas. Eu estava esperando o Thomas chegar para ele me ajudar com essa questão aí. Ela fez o trajeto de ônibus que a Maju faz, então ela fez um trabalho de pesquisa muito grande para compor esse livro. E aí eu começo trazendo aí para vocês, a gente tem 2 personagens, a gente tem 2 histórias sendo contadas aí meio que simultâneas, né?
da Maju a partir do sequestro da Cora e da Fernanda é antes, né? É tipo um pouco antes até chegar no sequestro da menina. Como é que foi para vocês essa troca, né? É um capítulo de cada, então você tem que estar atento ali a todo momento. Como é que foi para vocês essa troca aí das personagens e em qual história vocês se identificaram ali, conseguiram criar? Eu acho que ela cria personagens muito fáceis da gente se identificar, né? Porque é a nossa realidade, é o que a gente vive. Como é que foi a questão da identificação para vocês aí com essas duas protagonistas tão diferentes, mas ao mesmo tempo muito próximas? Bárbara já pôs até a mão no queixo para refletir. Pode falar, Isa. Eu não sei necessariamente esse termo de identificação, assim, porque eu não tive nenhuma identificação com nenhuma das duas, em especial, assim, mas eu senti muito personagens muito reais, assim, uma coisa muito factível de existir. Então, não existe muita romantização ali, parece uma coisa muito do dia a dia mesmo. Então, se ela escreve roteiro para novela, eu acho uma boa, porque realmente faz sentido, né? É aquela novela que ali é a pessoa que está do teu lado, que mora ali, né, no mesmo prédio que tu. E o fato de ela escrever sobre São Paulo, e ela fala muito do bairro de Higienópolis, onde eu já morei, então é muito bacana, porque dela fala que foi Fernanda, né? A Fernanda vai depilar, ela foi num predinho que só funciona no segundo andar e existe esse prédio, eu já fui lá, então assim, a praça que tem o exército de mulheres vestidas de branco, então todas as referências que ela traz sobre São Paulo e sobre o bairro de Higienópolis em si, para mim ficou muito familiar, assim, eu consegui visualizar. E embora eu não tenha me identificado particularmente, eu gostei muito da forma como ela comenta algumas questões no livro, por exemplo, aquela questão de uma amiga de uma das babás que, enfim, morava com a patroa e daí teve um filho, engravidou. Aquela cena ali é muito real, é muito verdadeiro, sabe? E é muito triste também. E ela também não traz muito uma romantização, nem no sentido bom, nem no sentido ruim. Então a coisa acontece e acontece. Então isso que eu achei bom, assim, ela não apela para um sentimental. Porque quando eu li a ideia do livro, sequestra uma menina. Eu falei, meu Deus, eu vou chorar, vou achar que é minha filha. Eu falei, não, nem chorei, achei engraçadíssimo. Então, assim, acho que ela traz um humor muito bom e muito leve. Então, não tive identificações, mas gostei da forma como ela retratou a questão da cidade e as relações de uma forma verdadeira e leve, assim, sem necessariamente problematizar demais. A Isa até falou, né? Quando eu comecei na Sofia, lá em 2019, eu chegava mais cedo no trabalho para ficar na Praça Buenos Aires e ficar observando as pessoas. Então era bem isso que ela fala mesmo, muitas babás ali com as crianças passeando. Então eu fazia muito isso, eu chegava mais cedo, sentava lá e ficava só olhando tudo aquilo ali acontecendo eu acho isso muito legal. Eu tenho uma conhecida que leu o outro livro dela, né? Ela falou assim: Isa, eu nunca fui para São Paulo, mas ela descreve tão bem a cidade que eu acho que eu conheço São Paulo. Eu acho que se eu chegar em São Paulo eu vou saber me localizar. É isso que me atraiu muito na escrita dela. Ela não tem muito isso também, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar que é um livro de sequestro de criança para uma mãe? Mas não é um. A gente não fica ali, né, desesperado, né? A gente vai. Eu me senti muito curiosa. Falei, o que que ela vai fazer com essa menina, né? Mas eu não fiquei ali de choro, de preocupação. Pode falar, Isa. Eu acho que ela consegue manter um suspense ao longo de toda a história. Então, assim, em um determinado momento da história, tu ainda acha, meu Deus, como vai ser quando a Cora e a Babá chegarem, até esqueci o nome, coitada, a Cora e a Maju chegarem na cidade, tu acha que elas vão chegar, daí tu começa a pensar, e aí depois chega um momento que tu vê que não vai chegar, mas o que vai acontecer? E eu gosto da forma como ela encerra o livro, porque parece que pode ter uma continuação. Eu fiquei pensando, o que será que aconteceu com a Maju depois daquilo, sabe? Porque não é uma história que se fecha, fica muito no ar, assim. Eu acho até, tipo, se passasse um mês e a Maju ligasse lá para a Fernanda e dissesse, ô Fernanda, desculpa, eu errei, com certeza a Fernanda aceitava, sabe? Então, assim,
eu acho que dá uma continuidade. E ela criou esse suspense e ela conseguiu manter. E essa divisão das histórias, que tu lê um pouco de uma, um pouco de outra, um pouco de... E aí tu vai, tipo, tu quer, né? Tu fica curiosa, porque não é uma coisa linear, não é aquela coisa que fica tipo, ah, então tá bom, então isso agora. Não tá sempre ali no saltinho, né? Tu tá sempre aguardando pra ver qual que é o próximo passo. Então eu gostei dessa forma dela apresentar a história. Enquanto estava falando, Isa, a Thaís riu, porque eu... Tá, desculpa, a amizade é isso, eu vou ter que te pôr na roda. Porque a Thaís, ela não gosta de livros que não tenham final. Então ela ficou meio incomodada aí com esse final meio aberto aí, tipo, meu Deus, e agora? Tá vendo? Ela tá, né, tá. Mas você gostou, tá? Fala aí um pouco o que você achou. Eu tive a mesma visão da Isa, né? Assim, de primeiro de ter essa identificação, de conseguir ver muito bem a cidade, né? Ali no bairro do Higienópolis, eu já trabalhei lá também, e era muito isso, a gente via muito, né? O exército branco, né? Então, assim, trabalhei numa escola, então eu fiquei pensando assim, será que a Cora poderia ser minha aluna, né? E assim, de repente a Cora não vem na escola, o que pode ter acontecido? E então, assim, ela retrata muito bem, né, essa parte da cidade, como vocês disseram. E a sensação que eu tive do final foi a mesma, mas ao contrário de vocês, né, pelo menos de vocês duas, eu me incomodei, porque é um negócio que me incomoda, assim, o livro que fica em aberto, assim, tipo, não, mas peraí, o que aconteceu com a Maju? Eu quero saber. Mas é uma característica minha, assim, eu realmente não gosto quando o final fica muito aberto, né, nesse sentido, assim. Então eu não sei se eu gostei tanto, não, do livro. Pode falar, Thomas. Disso do roteiro teve mais do que o final aberto, o que me incomodou foi que, assim, as duas histórias começavam meio que no momento do sequestro, quer dizer, a Maju levando a criança, e eu acho que a Fernanda já ia para o momento que eles percebiam que a criança tinha sumido, né? Então, assim, era uma parte mais para frente. Depois voltava a história das duas desde o começo e ia meio que num paralelo, assim, né? Só que daí a história da Maju foi direitinho até o momento de devolver a criança. Só que na história da Fernanda, de repente, teve um salto, assim, sabe? Tipo, aquele momento que a Yara apresentou aquela Violeta e daí ela não sabia mais se ia rolar entre as duas, né? Ela fala, eu não vou mais, eu não quero ir não nesse lançamento desse livro. Daí disso já pula para Cora desaparecida. Daí eu achei, e ela estava nessa época que a Cora estava desaparecida, ela já estava de novo com a Yara, né? Elas já, tanto quando ela recebeu a notícia no começo do livro, era no meio do, ela tinha acabado de voltar para casa de um encontro com a Yara. Então, tipo, essa elipse que fez na Fernanda e não fez com a Maju, né, de deixar total aberto um buraco no meio do livro, isso me incomodou mais do que o final do livro ser aberto, sabe? E eu achei, mas eu achei interessante esse final aberto porque a Fernanda, ela tinha ido para essa praça também, né? Descalça, andando nos pedregulhos. Então fica meio até em aberto se a Fernanda não vai presenciar a Maju devolvendo a Cora, né? Eu achei, inclusive, isso, que a Fernanda ia pegar ela no pulo. Bom, é isso. Eu acho que essa questão aí da linearidade da história da Maju e da não linearidade da história da Fernanda é meio que uma tentativa de, assim, explicar o porquê que a Maju tá sequestrando a Cora, né? Então, tipo, o sequestro tá ali, ele tá acontecendo. O que aconteceu, como que era a vida da Fernanda, por que a Maju achou que deveria sequestrar a menina? Então é meio que essa tentativa aí de explicar, né, que vai e volta. Assim, o que vocês acharam? Para vocês, o que aconteceu com a Maju? Pode falar, mãe. Eu achei que a Maju se achava uma mãe melhor do que a Fernanda, porque parecia que a Cora não tinha espaço na vida da Fernanda, atrapalhava um pouco. Eu, como mãe, achei isso. Eu, como mãe que você, Thaís, Isabela conhece, eu teria arrancado meus cabelos e tudo, né? Se minha filha tivesse sido sequestrada.
E eu achei que foi por isso, porque a menina não parecia que atrapalhava um pouco a vida da Fernanda. Então a Maju achou que ela seria uma mãe melhor para a menina. Foi o que eu achei. Teve até uma história aí particular que eu acho que minha mãe acabou se lembrando, quando eu resolvi ir embora da catequese sem avisar minha mãe e fui para casa da minha babá. Minha mãe brigou com o padre, é uma história real. Pode falar, Isa. Eu acho que a motivação ali, né, do sequestro é muito relacionada ao fato de que da separação, né, que era iminente ali na visão da Maju, né? Então ela ouviu a Fernanda brava com ela, falando, eu vou te demitir a Maju e tal. E aí ela lembrou daquele caso daquele menino que ela cuidou por muito tempo, deu muito carinho, se afastou e daí quando ia visitar não era a mesma coisa. E aí, enfim, então ela sentiu, não, eu não posso me afastar dessa criança de novo, né? Eu não. E aí concordo com a Fátima, acho que tem uma questão de que ela sentia que o amor ali que existia era muito mais forte. E eu não lembro ao certo na passagem, mas eu acho que tinha alguma coisa do tipo que a Cora antes falava que amava a Maju e eu acho que a Maju não respondia. E quando estavam só as duas no motel e a Cora falou que amava, eu acho que daí a Maju se sentiu no direito de responder também, eu acho. Não lembro exatamente essa passagem. Mas eu fiquei pensando um pouco na relação da minha filha com a babá, porque eu tenho uma babá e elas também são super próximas. E aí, durante o dia, a filha tá com outra pessoa que não é tu e recebe esse carinho, mas por um outro lado, tu também não sabe se quer que ela diga que ama, sabe? Porque é uma relação confusa. Será que ela vai amar mais a babá do que eu? Né? Porque a babá tá ali o dia inteiro brincando, mas a babá tá brincando porque eu tô pagando, mas tem um afeto. Então, é uma relação complicada. E daí eu entendo que foi isso. Então, a Maju, ela sentiu que ela amava, ela não podia amar da forma, né, explicitar esse amor naquela posição enquanto babá, mas no momento que estava só as duas, ela podia responder que amava. Aí agora, o que eu fiquei na dúvida, e eu queria ter voltado no livro para ler, é em que momento que a Maju desistiu de sequestrar? Que momento que deu um negócio que falou, tipo, eu acho que foi na hora do motel, que quebrou a santa e que ela sentiu, tipo, putz, eu acho que isso é um sinal, eu não vou conseguir dar uma vida boa para essa menina, se eu morro, se dou um piripaque, não vai ter ninguém para cuidar dela. Eu acho que foi nesse momento. Mas para mim ficou tão sutil aquilo ali que depois eu parei, nossa, ela tá voltando para São Paulo, ela desistiu do plano. Então, isso que eu achei meio estranho, parece que foi uma coisa muito rápida essa decisão, essa mudança de vontade. Mas eu acho que é isso, assim, ela queria amar, achava que podia cuidar, mas num determinado momento ela viu que não poderia, e aí por isso ela desistiu de tudo. Eu não tenho a visão do lado como mãe, mas eu pensei muito também na questão da minha mãe, que para trabalhar eu também fui criada aí por uma babá, e até a minha adolescência praticamente. Criada não. Né, Isa? Não, criada não. Você entendeu, mãe? Todo mundo entendeu aqui. Mas eu trabalhava o dia inteiro, eu ficava com a minha babá. Eu era meio parte aí da família dela. Ela me levava, eu conheço todos os irmãos dela. Então, eu cresci na casa dela, com o filho dela, com os sobrinhos dela. Então, eu fiquei pensando muito nessa questão dessas relações também. Do outro lado, né? Do lado como sendo a filha. Vamos lá. Belle, o Gladstone também quer falar e depois o Thomas. Vamos lá. Mas, gente, então, eu acho que esse livro mexeu comigo de uma forma que eu não esperava, porque eu não esperava que fosse esse enredo todo. A história da Maju, da Fernanda, é tão próxima da minha realidade que realmente eu ficava toda hora vendo a minha avó com uma mulher que ela cuidava, tipo, da menininha que ela cuidava o tempo inteiro. Então eu cresci com a minha avó sendo babá de uma menina. Eu ia junto com a minha avó na casa dela para ajudar a cuidar, para ficar lá enquanto não tinha aula, ou antes da escola, enfim. E é muito estranho, porque a menina falava pra minha avó, ai, deixa eu morar com você, deixa eu brincar com você, você gosta de mim. E chegava, abraçava, falava, ai, te amo, Val. E, tipo, é uma realidade muito próxima. Hoje a menina tem 20 anos, ela nem se lembra da minha avó direito, ela nem fala com a minha avó. E minha avó toda hora, às vezes, lembra dela, fala, ai, a Manu, nossa, ela tá tão linda. Sabe, é uma relação que eu acho que não tem explicação. Eu pergunto, bom, mas ela nem lembra de você, por que você lembra dela? Fala, mas eu gosto dela.
eu não sei explicar, mas é uma relação assim que cria com a criança que acho que vai além do amor. Acho que a Maju achava que cuidaria melhor da Cora porque ela achava que a mãe era desnaturada, que não dava atenção, que só trabalhava. E a menina era muito carinhosa, então ela achava que a Maju ia ser uma mãe melhor por conta disso. Mas aí na hora que o calo apertou, ela viu que não ia dar conta. Que ela não tinha a mesma estrutura para cuidar da Cora, sabe? Que a Fernanda ia dar uma qualidade de vida muito melhor para a Cora e se ela amava mesmo a menininha, ela ia deixar a menina ser feliz e ter uma vida muito melhor do que ela poderia oferecer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente até meio que estigmatiza um pouco, né? É uma coisa que a gente faz, tipo assim, nossa, ai, a mãe contratou uma babá, nossa, a gente faz isso, né? A gente meio que deprecia isso, tipo, da mulher que trabalha e acaba deixando o filho com uma babá. A gente faz ainda, a nossa sociedade um pouco isso de achar que a mãe não é boa o suficiente porque ela não está dando conta de ser mãe e de trabalhar, né? Então a gente cria um pouco esse estigma. Gladstone, pode falar. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Bom, Estamos bem. Bom ver vocês. Vou pegar aqui a fala da Isabela Amorim, quando ela fala da relação da babá com a criança, até da casa dela e tal. Eu acho que eu penso que o livro trazido agora, né, pelo clube, achei fantástico. Eu não ficaria surpreso se futuramente outro livro da autora chegasse para nós aqui no clube. Né, quando a gente começa a se ver nas histórias, né, isso é a história contemporânea, né, dos nossos dias. E depois eu quero ver mais tretas aí, viu, dona Fátima, aí e tal. Muito bom isso apimenta nosso encontro. Bom, não tem problema nenhum de ter babá, né? Até nesse mundo corrido, né? De trabalho, de estudar, né? Agora o problema é o seguinte, não deixar que essa relação profissional da babá venha esfriar a maternidade, a paternidade, né? É esfriar a relação do pai e a mãe com a criança. E a gente pega aí, né, um caso concreto, né, o caso do menino Henri, né, que a gente vê que a mãe estava mais voltada, né, para o médico lá, para o marido, para o vereador, doutor Jairinho, né, vereador bolsonarista, e que aí ela se afasta, né? A gente dá para ver, eu trabalhei na Polícia Militar há 15 anos. Dá para sentir, dá para ver que ela sabia que o cara tinha ela com a criança. Mãe tem um instinto, mãe vê tudo. Né, dona Fátima? bom. As mamães aí, e Maia Até tá o que não chegando, né? existe a gente vê, né? Até o que não existe. Vê tudo, mãe. Vê pelo sonho, vê tudo. Então tem certeza que ela também, a Monique, via, né, as agressões, né? Mas a questão da burocracia do casamento, que a Fernanda também tem lá com o marido, deixou esfriar essa relação. Não se importava, né? Ela demorou a sentir falta, né, da Cora, da criança, né? Ou seja, ela estava preocupada com a vida dela profissional, meio que supérflua, né? Que para mim, em relação a passar por cima de uma vida humana, de uma criança de 4 anos, é tudo superficialidade, é supérfluo. Então, eu acho que o livro trouxe questões muito, muito atuais, muito pontuais, de reflexão, né? Eu meio que me confundi às vezes, né? Cronologicamente, sistemicamente, uma falava, outra falava, aí eu me confundi nesse momento, mas é uma trama legal, é um romance muito bom. Não sou crítico literário, mas dentro da minha visão. E eu queria falar nesse ponto que a Isabela trouxe, a Isabela Amorim, tá bom? Então é isso aí, é não deixar que essa relação, né,
que a maternidade, né, em questão não se esfrie, né, por causa da profissão, por causa de estudo, por causa de projetos pessoais, né? E aí eu quero pegar só a fala da Fernanda para encerrar essa primeira participação, Isa, que eu não sei onde está no livro, mas quando ela fala assim, não nasci para ser mãe e talvez não tenha também, talvez eu também não tenha nascido para ser filha. Será que a Fernanda também ela não teve algum trauma, algumas coisas com relação com a mãe, com a avó, sei lá atrás, que a autora nos esclarece muito bem, né? Então, assim, a sociedade quer a sociedade desde os seus primórdios, né, principalmente agora, século XX, século XXI, esse falso moralismo. Eu achei bacana, e eu estou doido para ver a live, eu quero que a Giovana traga na live essa questão do falso moralismo e tal, e aí ela fala mesmo de sexo, ela fala... eu vou até me conter aqui, porque vocês colocam tudo na íntegra agora no YouTube, que eu fiquei sabendo. Bom, mas aí, para encerrar mesmo agora a participação, poxa, será que tem, ô Thomas, a pessoa tem que nascer, tem que estudar, tem que namorar, tem que casar, tem que ser mulher, tem que ser pai, tem que ser esposa, tem que ser esposo? Tem que ser, acho que tem que ser assim, enlatado, né? Então, essa frase também me trouxe uma reflexão muito grande. Ela fala que eu não nasci para ser mãe e talvez eu também não tenha nascido para ser filha. Enfim, acho que é isso. Vamos seguir o barco aqui. Ô Gladstone, não se contenha, porque os maiores elogios que a gente recebe do clube são das participações de vocês, tá? Então, pode continuar, que vocês aí que são as estrelas do clube. Thomas, Belle e Bárbara, né? Eita, Thomas, tá sem som. O Gladson perguntou para mim se tem que ser tudo isso. Temos que ser tudo isso e todos temos que tomar ayahuasca também. Mas vamos que vamos. Achei e só um aspas aí que eu vou fazer. Vocês falam se o livro perturbou vocês ou não. A Isa falou que mesmo tendo babá não perturbou, mas eu tive a experiência de a babá, quando eu estava lendo o livro, levar a Linda no Parque das Pertizes aqui perto, e daí o telefone não respondia e ela atrasou 15 minutos para voltar, e a minha mente ficou tão criativa quanto a da Fernanda. Então acontece, assim, ainda mais estimulado por essa leitura. Mas uma coisa que eu queria falar é o que a Isa falou do o momento que a Maju mudou de ideia. E daí isso lembrou outra questão que eu queria colocar, que é como o livro ele tem continuidade embora as histórias sejam contadas em ordens diferentes, em momentos diferentes, existe uma espécie de continuidade sempre entre uma personagem e a outra. Isso se dá tanto nos elementos quanto no que elas estão vivenciando. Então, a gente usa em vídeo um termo que chama raccord, que é continuidade de um plano para o outro, deles serem orgânicos, de aquilo não ser fake, não ser falso, sabe? Aquilo ser fluido. E tem muito raccord nesse livro, assim. Então, tipo, sei lá, desde coisas pequenas, sei lá, tipo, ela toma o Rivotril e ela fala, engoliu o Rivotril. Daí vem a cena da Maju lá com o Edinardo lá e ele toma o remédio dele, assim. Então, tipo, pula de uma cena que uma pessoa está ingerindo um remédio para outra cena que outra está ingerindo, sabe? E o livro é todo assim, eu reparei em várias transições que ele tem esse tipo de continuidade. Isso se dá pelo que elas estão passando. Então, tipo, tem uma cena de sexo de uma e aquela visão que ela tem, por exemplo, a Maju traumatizada da primeira experiência sexual que foi um estupro, e daí tem muito próximo, sei lá, a descrição da cena sexual da Yara e por aí vai. E daí eu achei interessante que o livro, o ponto de virada para as duas, que foi uma experiência mística, aconteceu também em 2 capítulos subsequentes. E daí, então, a caída de ficha para as duas acontece no livro na mesma altura. Então, a Fernanda tem a experiência da ayahuasca, que daí ela se dá conta de como ela sempre relegou a filha dela ao último plano na vida. E no capítulo seguinte, a Maju tem a epifania dela por outros meios, que ela vê, é uma coisa que brota internamente e ela atribui um significado, né, ligado a Deus, Nossa Senhora, tudo. Como aí a
A Fernanda, ela é ateia, né? Então, talvez na ayahuasca ela encontre mais significado, é uma experiência mística direta, como ela diz. Ela não acredita nos intermediários, nas religiões formais, né? E a experiência mística da Maju é permeada por todo esse simbolismo cristão, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se faz sentido para vocês, por hora é isso. Belle, Bárbara, Andressa e Isa. Eu acho que pode passar primeiro para a Bárbara, que eu já tinha falado, e aí senão eu vou ficar aqui 300 horas falando. Não, Belle, pode falar, não tem problema nenhum. Vai lá. Então, beleza, vamos lá. Uma coisa que eu percebi assim, no livro que o Gladson falou, que me lembrou, e eu não tinha falado na hora que eu fui citar sobre a do Maju e tal. Aquela mulher, gente, aquela parte da Fernanda, que ela chega na casa dela, descobre que a filha dela não está na casa dela, e ela pega uma taça, tipo, de não lembro agora a bebida, mas pega uma bebida alcoólica e senta, tipo, no chão, assim, como se a vida não tivesse nada acontecendo. Eu juro por Deus, eu não sou mãe, mas eu juro por Deus que eu tava surtando, tipo, como assim, 8 horas da noite, minha filha não chegou ainda? Entendeu? Onde ela está? E não, ela tá lá na vida dela. Eu acho que ela foi um surto, não sei o que aconteceu ali, mas aquilo ali me incomodou demais. É a única coisa do livro que me deixou desesperada. Acho que é uma amostra também um pouco de como ela exercia, né, essa maternidade aí. Bárbara? Concordo com o que a Belle falou. Me surpreendi muito com essa cena, quando ela chega em casa e descobre que a menina não tá lá. Passa a impressão de que a filha dela tem 16, 17 anos. Onde é que ela tá? Ela saiu com a avó, ela saiu com os amigos, foi pro shopping, é como se ela estivesse falando assim, né? Com o Carlos. E ele também, por mais preocupado que ele estivesse, não me pareceu ali muito preocupado também, não. Os dois reagiram de uma forma muito estranha. O próprio fato deles estarem acostumados, né? A avó levar a menina nos fins de semana e eles terem dúvida se a avó estava com a menina, porque mostra que eles não tinham o mínimo controle do que estava acontecendo na vida da Cora, né? E a menina de 4 anos, tadinha. A única personagem que eu gostei nesse livro, na verdade, foi a Cora, porque ela que tá ali sofrendo tudo, não pode fazer nada, né? Levada de um lado para o outro. É complicado. Eu só gostei da Cora. Mas dá para entender o lado da Fernanda, tudo que ela passa, né? A questão do trabalho, que ela quer trabalhar, ela tem ali, não tem, quer dizer, tempo de fazer outras coisas, ela tem, né? Ela só dá prioridades para as coisas que ela quer fazer. Mas, de qualquer forma, o trabalho dela toma bastante tempo dela. E o pai, que apesar de ficar em casa, né? Ele até fala, não sei se é ele que fala ou se a Fernanda fala na narrativa dela, né? Que ele ficou em casa para cuidar da Cora, alguma coisa assim que eles falam, meio que ficou combinado. Mas ele não cuida dela não, né? Ele tem lá as reuniões da escola com as mães, faz amizade com as mães da menina, mas ele cuidar dela também, ele não cuida não. Ele é um zero à esquerda ali para mim. E isso é uma coisa interessante, porque ele é o pai da menina, ele também tem responsabilidade de criar ela, de cuidar dela. Se ele tá em casa, por mais que ele estivesse trabalhando, ok, tem a babá, mas ele poderia ter dado muito mais atenção para ela. O fato também Aí foi mais pela Fernanda, né? Mas ele aceita tudo que ela decide também, sem dar palpite, então fica do jeito que ficou. A Fernanda ter pedido para a Maju morar lá, né? Isso aí que o Gladstone falou, né? Que não pode deixar a relação da criança com os pais esfriar, né? Acho que isso interferiu muito, o fato dela morar lá com eles, porque, querendo ou não, cria um convívio muito maior. A pessoa ficar lá, acho que 2 ou 3 dias no mês, não sei, que ela voltava para casa à noite, né? Só, era alguma coisa assim, né? Ela morava com eles. Isso interfere na relação dela com a menina também. É como se não tivesse jeito de ter, igual a Isabela falou, uma relação profissional, né? Ela faz parte da casa. E para a menina, é lógico que ela vai falar que ama, ela vive ali com eles, ela que cuida dela, ela é muito pequena, ela não entende nada. É uma criança carente que precisa de cuidado, de afeto, né? E quem deu isso para ela foi a babá.
Agora, a Maju é uma desequilibrada, né, gente? Assim, é o meu ponto de vista totalmente desequilibrada. Ela achar que tem o direito de levar a menina, isso aí, independente dela amar a menina, né, se sentir muito responsável por ela, tudo bem, a gente vê ali a relação delas e tudo, ela realmente é uma pessoa importante na vida da menina. Por outro lado, se não fosse isso, ela teria ficado largada, não tinha o direito nenhum de fazer o que ela fez, né? Agora, só para fazer um último comentário, que eu pensei muito ao longo da leitura desse livro, é a questão da legalização do aborto. Tanto pela Fernanda, o fato dela não se sentir ali como mãe, né? Ela não nasceu para ser mãe, que ela fala, e pela história da Neide também, né? A outra babá que teve o bebê, né? E acabou abandonando o bebê, pensando na outra filha, enfim. Isso aí ficou muito na minha cabeça. Mas foi uma leitura muito interessante, muito boa. Eu já tinha visto filmes sobre o mesmo tema, 2 filmes. Um chama Talula e o outro é Ninguém Segura Esse Bebê, que na verdade é uma comédia, mas tem essa reflexão por trás. Foi legal ver isso no livro, nunca tinha lido um livro sobre isso. E é uma autora muito boa também, gostei da escrita dela, o jeito que ela faz a narrativa, muito legal. A Bárbara aí trouxe vários pontos que eu vou acabar voltando neles aí pra gente discutir também. Só deixo que a Andressa, a Isa e o Bruno tinham pedido a palavra, mas a gente ainda vai voltar nisso, Bárbara. Então, eu também, no livro todo, eu fiquei pensando sobre o quanto é importante que a Bárbara comentou, né? Essa reflexão, eu acho que é o mais importante, assim, que está latente, assim, na sociedade. Por que a mulher tem que casar, ter filhos e tal, né? Que às vezes essa falta de discussão acaba levando a mulher até o filho, né? Só para caber nessa sociedade. E aí a pessoa tem um filho. Não, criança é uma delícia, é gostoso. Eu sou professora, eu sei. Mas, assim, é muito difícil criar uma criança, né? E, no fim, o que eu tenho visto na vida, assim, eu trabalho com escola pública, mas já trabalhei em particular. Então, assim, isso está sendo delegado, assim, tudo bem ter uma babá, tudo bem a criança passar o dia na escola, depois, só que essa relação da qualidade, quando essa criança vai para casa, quando essa mãe vai para casa, né? E aí essa cobrança também. E também tudo bem se no casamento uma mulher resolve que o marido vai cuidar do filho, sabe? Só que isso não é muito claro, e aí sempre assim, o marido é o ajudante, né? Ele não é o responsável. E aí dá a impressão que foi invertido o papel, né, nesse casamento, só que o marido não fez inverteu assim, ele fez as vias de pai, ela fez as vias de pai, e ele deveria, entre aspas, haver as vias de mãe, mas não fez também. Então, assim, o homem sempre é o ajudante da casa, ele não é o responsável, o corresponsável. E também aí eu ficava muito pensando isso, assim, por que não é dito isso? Por que não é discutido? Tudo bem se a mulher não quer ter filho, ela não precisa. Tudo bem se mais para frente ela passou o tempo dela e ela resolveu, naquela época, ela primeiro resolveu a vida dela de trabalho e depois ela resolveu adotar uma criança, né? Eu não tenho filhos, né? E eu penso sempre assim, como eu tenho muito contato com criança, eu vejo que eles precisam mesmo muito nessa primeira infância dessa mãe presente, desse pai, tanto faz, mas dessa pessoa, dessa figura da família que vai passar esses valores e tudo mais. Então, assim, quanto essa decisão, não só para as pessoas que trabalham, mas o quanto isso está sendo deixado ou para babá ou para avó, né? Ontem mesmo eu atendi uma vozinha que eles tiveram um filho, mas é uma coisa nada a ver, assim, não vou falar nome, né, mas que ficou para essa vozinha já se cuidar dessas crianças, e aí tudo, sabe, acaba meio sobrando ou para essa vovó, ou para essa babá, ou para essa... Então, assim, o quanto isso tem que ser discutido na sociedade. Eu quero mesmo um filho, eu sei a responsabilidade que é criar uma pessoa, né, para o mundo. Quais valores eu quero passar? Será que se eu trabalhar o tempo todo, será que dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Será que eu não posso adiar essa maternidade? Será que se não vir de uma coisa natural? Hoje tem óvulos que pode congelar, hoje tem uma série de coisas.
Então, assim, eu penso que o que falta mesmo, o que eu estava vendo, lendo no livro e vinha na reflexão o tempo todo, é essa discussão, assim, por que a mulher tem que ter, né? Tudo bem, a gente tem uma questão biológica que passou o tempo, depois fica complicado, mas que tem que ser refletido, tá ali batendo, né? Não só por uma mãe que quer, hoje em dia, ter uma... eu quero uma vida profissional, então é isso que eu quero e tudo bem, é isso que eu quero, depois eu penso, aí eu adoto, ou eu vou congelar óvulos e tal, o que eu quero fazer, ou para aquela mãe também que deixa o fluxo da natureza, casei, vai tendo as crianças, aí vai sobrando para as avós, que eu vejo muitas avós cuidando dessas crianças, ou vizinha, ou tia, então assim, não é babá, mas é alguém também que... E aí, e na escola também, muitas mães que não sabem dos seus filhos, mas eu não julgo. É porque também não é dito isso na sociedade. Tudo bem se você não quer ter filho. Então, assim, isso ficava muito na minha cabeça, assim, nem tanto da questão do aborto e tal, mas nessa questão de pensar, tudo bem se você não quer ter filho, né? Ou se você quer ter lá quando você estiver bem mais velha, e tudo bem, né? Mas não é discutido, e o quanto sobra sempre mais para a mulher, e aí se ela foi a negligente, tudo bem, eu vejo esse pai, ele tinha tempo para cuidar e ser um pai muito dedicado, né, e saber tudo sobre a criança, mas ele era o ajudante, né, o que apoiava, não era o responsável, né, talvez não tenha sido discutido entre eles, assim, não, mas você vai ficar com toda, né. Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso o tempo todo. Eu concordo, eu acho que é um problema nosso como sociedade, né? Eu nunca, em nenhum momento da minha vida, falei que eu não queria ter filhos. Eu nunca fiz isso, até porque eu quero um dia ser mãe. Mas eu sempre quis antes ter uma carreira. E isso não é muito aceito pela minha família. A minha família sempre fala assim, mas... Tá ficando velha, né? Você já tá na hora de ser mãe. Eu não falei que eu não vou ser, em nenhum momento eu falei isso. Por que essa cobrança? E se eu não quisesse ser, qual é o problema? A gente tem que aceitar que tá tudo bem também. Nem toda mulher quer ser mãe e tá tudo certo. Mas a gente não reflete nisso, né? A gente não para pensar que nem toda mulher quer ser mãe. A gente acha um absurdo. Como que uma mulher não quer ser mãe? É a maior bênção da vida e tal, mas... E aí a gente acaba desembocando para um monte de outros problemas, né? Porque a sociedade impôs que toda mulher tem que ser mãe. Explica que essa cobrança não parte da sua... Não parte da minha mãe, não parte da minha mãe, gente. Não é a minha mãe, é a família, tá? Minha mãe é mãe. Isa e Bruno. Muito bom. Andressa, eu concordo contigo em vários pontos que tu comenta sobre a questão do peso do pai, né, do marido na relação, porque a gente vem discutindo o livro e falando muito numa culpa, que a Fernanda não sabia onde a filha estava, a Fernanda é isso. Cara, e o pai, sabe? Onde está o pai nessa relação? Porque também tem isso. Se fosse um pai se sacrificando e trabalhando horrores, porque não é que a Fernanda não trabalha, ela trabalha muito, né? Ela teve um caso com a Yara ali, momentâneo, mas ela vinha de uma dedicação na carreira para também, de alguma forma, dar um conforto familiar, né? E aí, se fosse um homem fazendo isso, eu acho que não existiriam tantos questionamentos caso alguma coisa acontecesse com os filhos. Porque daí talvez a mãe teria sido negligente. Agora aqui não, a mulher é culpada porque ela abdicou da filha em nome da carreira e além disso ainda a filha foi sequestrada. Então, né, o pai ali ele é muito um bonachão que não, né, que não executa nenhuma função propriamente dita. Eu acho que isso mostra como a mulher ela é cobrada de diversas formas. Então, acho uma discussão interessante. Acho também um ponto relevante, assim, se a gente parar para pensar, que quando ela começou a ganhar mais dinheiro, ela comprou uma obra da Adriana Varejão, né, alguma coisa assim, e ela colocou na sala, e ela falou, não, é um investimento, vai ser, sei lá, para Cora, sei lá, enfim, ela falou que aquilo ali era um investimento, né?
E é assim, e é engraçado que num trecho que eu estava até lendo, fala o seguinte, que toda vez que tu compra alguma coisa, né, que tu faz um investimento, tu se torna mais uma vez escrava do sistema capitalista, tu se torna mais uma vez escrava do teu trabalho, porque tu comprou aquela obra, agora tu tem que pagar a obra. Tu comprou um carro novo, então tu, nossa, ascendeu socialmente. Não, tu não ascendeu socialmente, tu só se tornou mais escravo do teu trabalho, que te faz trabalhar 30 horas. E aí, quando aconteceu a questão da Cora, e ela, enfim, estava afastada da filha, ela, né, estava dando mais atenção para a carreira do que para a filha, o que que ela fez? Ela estragou a obra, não foi? Ela jogou um copo, ela rasgou. Então, ali no momento de fúria, ela jogou a indignação dela, ou a raiva dela, ou a revolta dela com a obra que, de uma forma, solidifica o sucesso profissional dela e a ausência dela dentro de casa. Então, eu acho interessante essa questão de como que ela, né, expressa aquela raiva naquele momento. E também, quando o Thomas falou da questão do ayahuasca, falando sobre esse momento da epifania da Fernanda, eu não lembro ao certo, mas eu acho que ela batia numa porta. Não batia? Não tinha uma história assim durante... Ou era ela que batia na porta, ou era a filha dela que batia na porta. E o livro termina com a filha caminhando em direção à portaria do prédio. Então, assim, a filha tá indo, tá voltando para abrir a porta. E será que ela vai abrir dessa vez, né? Então, assim, essa questão da porta, ela apareceu nesse momento do por que eu não abro essa porta? E aí, no final, a filha se direciona à porta para, enfim, retornar à família. Então, acho que a questão da porta é interessante, porque querendo ou não, a porta, né, tem esse movimento de tu pode abrir por dentro, pode abrir por fora, né? A filha podia abrir, mas ela era pequena, talvez não alcançasse, precisava da Fernanda de abrir aquela porta e realmente estabelecer essa conexão. É isso. Antes de passar para os meninos, a Taki falou se ninguém teve um pouco de medo de se tornar a Fernanda. Eu acho que essa é uma questão que toda mulher que pensa, sonha em ter uma carreira acaba sentindo, né? Em algum momento, assim, será que eu vou dar conta de ter uma carreira e ser mãe? Será que eu vou dar conta que se o meu parceiro vai ajudar? E aí eu já aproveito que ó, como o Bruno e o Thomas estão aí com as mãozinhas levantadas e já jogo também essa pergunta para os meninos, né? A Bárbara lembrou bem, a Isa, a Andressa. O pai é um mero coadjuvante, tanto na história quanto na vida das duas, né? Da Fernanda e da Cora. A gente falou muito dessa questão da sociedade, da mulher ser aceita ou se ela não quer ter filho e tal. Mas e o homem? A gente não fala disso do homem. A gente não pensa em homens que sonham. É muito raro conhecer um homem que sonha em ser pai, porque isso a gente não cultiva nos homens também, essa paternidade, né? Então, até que ponto a gente está só olhando ali para o lado feminino da questão, mas a gente também não tem que olhar ali para os homens? Aí eu já passo aí a palavra para o Bruno, depois para o Thomas, e os meninos que quiserem responder, fiquem à vontade. Olá, Isa. Olá, gente. Bom dia, quase boa tarde já. Eu achei um livro muito bom no sentido de trazer vários assuntos que estão em pauta, né, atualmente. E algo que me vinha muito à cabeça mesmo, essa questão, né, da terceirização da maternidade. Mas eu acredito que mais do que a terceirização da maternidade foi a terceirização da paternidade, nesse caso. Porque, como já foi muito bem falado aqui, né, pelos amigos, a mãe, a própria Fernanda, ela fala em algum ponto do livro que ela era a provedora da família. Então, assim, ali também talvez havia, né, uma preocupação dela, assim, com a carreira, mas também com prover essa família mesmo. Visto que o marido, de certa forma, ele era um pouco passivo nesse sentido, né? Um pouco não, muito, né? E, por si só, ele teria que ocupar esse lugar, né, de estar mais presente na vida da Cora ali. E o que a gente não viu, né? Pelo menos, assim, até então, assim, o pessoal falando, acho que todo mundo partia do mesmo sentimento que ele não se doou, né, enquanto pai. Ele foi muito passivo. E ali, assim, essa questão da terceirização, ela acontece o tempo todo, né? Para a avó,
para a própria Maju, né? Acredito que a segurança que a Maju passava ao cuidar da Cora também, né, fez com que a Fernanda, ela talvez, né, se flexibilizasse ainda mais nesse sentido, né, para deixar a Cora de, né, para terceira, quarta, quinta opção na vida dela, né, quando na verdade, né, o filho, ele deve ser, né, depois a gente precisa, né, ter esse olhar, né, qualitativo para a gente, né, que a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Então, a gente precisa primeiro ter esse olhar para a gente e depois, né, a gente estando bem, né, por consequência, em tese, a gente consegue oferecer o melhor. Mas, em tese, o filho está em primeiro lugar, né, na nossa vida, né, as preocupações. Tá, eu não tenho filho ainda, mas quero ter. Acho que é uma experiência que é importante, mas não só no sentido de, assim, né, porque a gente, às vezes, eu quero ter filho, mas você não pensa, né, no sentido da paternidade em si, de ser presente e tal. E eu, por morar no interior e por ter tido um pai muito presente, assim, foi muito importante a figura paterna na minha vida, na minha formação, meu pai que sempre me apoiou nas minhas decisões, essas questões que foram colocadas, né, de um tempo cronológico para a gente viver a nossa vida, né? Poxa, você tem que terminar o ensino fundamental, já ir para o ensino médio, depois já entrar numa faculdade, depois começar a trabalhar, constituir família. A minha vida não foi nada assim. Tudo, sabe, de acordo com aquilo que faz sentido para mim. E meus pais, às vezes, me criticando em alguns pontos, que é importante, mas abraçando as causas que eu abraço para minha vida. Isso foi muito importante para mim e me fez, sabe, enxergar nesse, poxa, eu quero ser presente como meu pai foi na minha vida. E eu não vi isso no livro. Não vi. Vi uma renegação da paternidade e também da maternidade. E aí a Maju também, né, comentando um pouco sobre ela, várias questões que atravessaram a vida dela, essa vontade dela ter filho, né, e várias questões que atravessaram ela ali naquele contexto. E acho que, assim, trazendo também, né, pensando por não ser pai, por não, né, ter uma vivência naquele contexto em si, em como que a gente também toma decisões ruins na nossa vida. Estava pensando assim, né? E eu acho que, às vezes, de momento, a gente vai no aqui e agora, a gente toma uma decisão ruim e aí depois a gente começa a refletir, ficar com aquilo na cabeça, refletindo e pensando, será que é certo, será que é errado? E aí vai trazendo N questionamento. O livro ele não fala assim a grosso modo, né, se aprofundando nisso, mas eu acredito que internamente ela vivenciou isso, né, e aí fez com que ela refletisse acerca da decisão que ela tomou, né, e chegasse no final que eu achei assim, não esperava que fosse ser daquele jeito. Para mim o livro caminhava para outras coisas, pensava outras possibilidades e aí fez com que ela chegasse naquela decisão. Eu achei que foi interessante, né, a forma que terminou, dando abertura, né, até espero, né, fico bem, me gera muitas inquietações quando não há um fechamento, e até espero que talvez tenha, né, uma continuidade para a gente dar sequência. Obrigado. É isso, né? Você falou bem da questão aí dessa paternidade, né? Que a gente não vê ela também sendo exercida. A gente tem um livro que fala aí sobre maternidade, mas também a gente também não tem uma paternidade muito explícita, né? Thomas e Belly. Então, eu vou fazer meio que o advogado do diabo aqui. Mas não é tanto para defender o Kaká, mas é mais porque isso tem a ver com a forma que eu entendo do que trata o livro, né? Por exemplo, eu acho que o pessoal se ocupou muito aqui de falar que ele não era presente, mas nem tem como a gente saber, eu acho, pelos pontos de vista das personagens, tanto sobre isso. Porque
não tem a voz dele, né? Tem a voz das outras personagens, e o que aconteceu é irrelevante o quão envolvido ele era. Mesmo que ele colocasse todo dia a filha para dormir, passasse o dia com a filha, o que aconteceu foi um ato da empregada que foi lá e sequestrou ela, e nenhum dos dois conseguia imaginar que ela fosse capaz disso. Então, assim, independente do nível de presença de qualquer um dos dois, isso poderia ter acontecido, entende? Eu acho que o livro é muito mais sobre como as personagens reagem às coisas que acontecem com elas. É como se elas fossem parte de uma engrenagem, tipo o próprio capitalismo, o próprio patriarcado, o próprio tudo, que colocou a própria monogamia, que colocou elas em várias situações no qual você como humano, você lê aquilo e você entende. Você fala, realmente, monogamia às vezes é um saco, tipo, você quer partir para novas aventuras, ou se a sua filha é sequestrada, você vai falar, porra, será que eu não fui presente o suficiente? Tipo, então, e se você é empregada naquela posição, você até consegue se colocar no lugar da empregada, entender de repente o desespero que deu para ela, que sempre está, por causa do capricho de qualquer patrão, ela tem que reorganizar toda a vida dela, que é sempre viver enfiada num cômodo lá, e ela se apega aos filhos dos patrões, ela trata como se fossem seus, e depois ela é jogada. Então, tudo é um mecanismo perverso, e o livro é sobre como as pessoas reagem a esses mecanismos. E daí eu acho que por exemplo, que o Kaká tem inclusive várias virtudes que são apontadas pela Fernanda, como ele é uma pessoa muito mais estável do que ela, e consegue, que não julga, que é companheira, que apoia ela, né? E, enfim, mas de novo, não estou falando isso para defender ele, mas daí eu caio nessa parte, como eu achei interessante como o livro retrata bem o fluxo mental das personagens, como é muito distinto. Como, por exemplo, a forma que os trechos da Maju descrevem a história, eles tem frases muito longas, muito aceleradas, às vezes parece que falta até pontuação, falta vírgula, porque parece que ela tem tipo, uma cabeça muito rápida e que vai grudando uma coisa na outra, tudo, e nada aprofunda muito, assim, é mais superficial, porque ela de fato é uma pessoa que teve menos acesso à educação e por aí vai. E daí você vê na parte da Fernanda como os questionamentos dela são muito profundos, tem muita autocrítica na Fernanda, e ela às vezes coloca até mais culpa do que talvez ela mereça ter por qualquer coisa que tenha acontecido, porque ela é uma característica inata dela, essa autocrítica. Né? E é uma pessoa que tem uma necessidade de controle muito forte. Por isso que eu achei tão linda também a parte da ayahuasca, porque retratava isso, né? Mostrava a noia dela de estar lá e ter um piripaque, não sei o quê, e aquela hora que ela fala, porra, realmente eu estou no meio de um negócio aqui ancestral que existe há centenas de anos, um povo que entende disso, tem toda uma comunidade, e eu estou aqui no meu autocentramento, pensando que tipo, só eu posso cuidar de mim mesmo, quando tem pessoas cuidando de mim, ela mesma não permite ser cuidada, porque ela acha que ela tem algum controle sobre o destino dela, e quando a Cora é sequestrada, ela descobre que não, e é muito lindo o final do livro, quando ela fala que queria ser uma árvore que tem raízes e nada derruba, porque a qualquer momento tudo pode derrubar tudo, a gente não tem controle de nada, então assim, são muito profundas as reflexões dela, são muito sábias, né? E daí vou aproveitar para colocar uma parte que eu achei lindo, quando ela fala a palavra desaparecido, é um simulacro de si própria, porque são letras que não carregam nada dentro delas. Porque a linguagem, né? Aquilo lá é só a linguagem é algo que a gente faz esqueci a palavra, né? Uma convenção, e a gente atribui significado às letras, mas na verdade as palavras são vazias, né? E a Fernanda tem muitas dessas brisas no livro. Ela fala, tal coisa é assim porque eu interpreto desse jeito, mas talvez não seja bem assim. É o meu olhar que é assim. Então, assim, nossa, gozei várias vezes intelectualmente com as reflexões da Fernanda, que são muito profundas. Bom, é isso. Mas eu concordo com você, Thomas, quando você fala em não demonizar o Kaká. Eu acho que é uma culpa aí de nós, como sociedade, até essa questão, assim, até a Andressa lembrou bem, a questão do tipo, o homem é sempre visto como o ajudante. O homem não é o ajudante, o homem é o pai. Ele, como pai, também tem as funções de pai, né? Então a gente tem que meio que parar disso. Ele me ajuda. Ele não ajuda. Ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Então, acho que são muitas questões aí que o Kaká, eu também não vi ele como uma má pessoa. Eu vi aí um monte de outras questões mais profundas aí de relações interpessoais, da dinâmica deles como casal, do que ele sendo uma pessoa ruim ou um pai ruim. E eu acho que isso acabou afetando ali essa questão dele exercer a paternidade. Belle, a Alexandra se levantou a mão também? Ah, tá. E a Andressa?
Então, eu até anotei aqui uma fala que o Thomas falou antes, eu falar o que eu realmente ia falar, que ele achou muito rápido a parte da Manu, né? Tipo, os textos dela e tal. Eu acho que isso realmente foi de propósito, porque fez com que a gente entendesse que ela estava passando por uma situação que não era da vida dela. Pegar uma criança que não é dela, sair por aí para outro lugar, ter que mudar o nome da criança. Imagina que tinha que ser tudo muito rápido, que ela estava tendo uma ansiedade ali, que então a gente tinha que sentir isso na leitura. Por isso que talvez parecia que não tinha pontuação nem nada. Eu acredito que tenha sido isso. E sobre o Kaká, assim, eu acho que existem dois tipos de homem no livro. Tinha o Lauro, que simplesmente largou a Maju porque ela trabalhava demais, não tinha tempo, e isso era culpa, parte dela, porque ela precisava do dinheiro, e mais parte da Fernanda por ter sugerido uma coisa tão absurda. E eu tenho o Kaká, que mesmo da Fernanda traindo ele, trabalhando sem parar, não dava tanta atenção para a filha, ele estava ali presente, ele apoiava ela, ele estava ali tipo de corpo e alma para aquele casamento. Então eu sinto que tinha duas partes muito fortes. E é muito interessante que, assim, tem uma parte da Fernanda que eu acho que foi até sexista da fala dela e um pouco machista, porque se fosse um homem ali trabalhando como babá, coisa que a gente não vê, mas isso não ia acontecer. Que a parte em que pergunta como é que estão, tipo, a relação sexual dela com o Lauro, como é que tá o ciclo dela, e sugere dela aí, tipo, folgar, sair antes do trabalho, no dia que o ciclo dela estivesse ovulando. Isso não acontece, tipo, se fosse um homem. É uma coisa assim que só porque ela é mulher, ela precisa sair no dia que ela estiver ovulando, porque ela precisa ter filhos. É muito estranho você ver isso, sabe? É muito esquisito você analisar a situação e ver que é só porque ela é mulher isso acontece. Porque ela falou que queria ter filhos e ela é mulher. Agora, se fosse um homem falando eu quero ter filhos e a minha mulher tá me esperando em casa, isso não ia acontecer. Porque ela falou, tá bom, mas aí você pode ir em qualquer hora. É muito esquisito essa situação. A gente cria uma percepção de que o mundo ainda não está preparado para uma conversa em que as coisas podem ser iguais, de certa forma. Essa é uma questão até que eu ia trazer, Beli, antes de passar para a Andressa, eu já vou falar. A questão ali, eu acho que a Maju sonhava em ser mãe. E ela queria muito viver a maternidade, e o emprego dela, a Fernanda não permitia que ela tivesse uma vida fora do emprego. Eu acho que aí a gente entra numa questão social também muito importante. O sonho da Maju, ele é menos importante do que a vida da Fernanda, do que o emprego da Fernanda. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti muito isso, assim. A vida da Maju, por ela ser uma babá, por ela é menos importante. Então, você sai, quando você estiver ovulando, então você sai, e daí você resolve o seu problema, não é mais a minha culpa. Não é tão simples assim, né? A questão. Ela ia na casa dela só ali quando ela estava ovulando para fazer isso. Mas a verdade é que ela vivia em função da Fernanda, que tinha o dinheiro. Então a gente volta ali nessa questão, né? O valor das pessoas. A gente pensa aí, tem pessoas que valem mais e que valem menos? Como que a gente lida com essas questões sociais, né? E aí eu deixo essa aí reflexão para vocês e passo para a Andressa. Pode falar, Andressa. Então, esse livro tem muita coisa legal, né? Eu achei ele muito, desde o começo, assim, quando ela fez, ela se enganava, como o Thomas falou. Ela faz muitas reflexões, só que ela mesmo trazia respostas. Quando ela pôs o nome Sweet Tokyo, para não parecer tão... Para mim, não parecer tão escravagista, que ela estava meio... Não lembro se foi essa palavra que ela usou, mas, assim, ela trazia... E, na verdade, nossa, eu sempre penso muito nessa frase, né, professor, né, do Paulo Freire, que ele fala que o sonho, se não tem uma libertação, eu não lembro direito a frase, como ele configura a frase, mas o sonho do oprimido é se tornar opressor. Nesse caso, quando eu falo que teve uma troca, a Fernanda, ela se colocou num lugar que ela não parecia uma mulher que conquistou o direito de trabalhar. Ela se colocou num lugar meio de a mulher que pegou o local do homem
e o homem ficou no local da mulher. E na verdade, até falando do Thomas, que ele até comentou dos pais, ele fazendo advogado. Não, eu achei até bonitinho que ele até sabia algumas coisas da filha. Da filha, ele sabia do ursinho, das coisinhas da menina. Só que o que acontece, assim, eu fiquei pensando, a questão, eu ficava também pensando muito naquele livro Sejamos Todas Feministas, aquele curtinho, né? Que, assim, o quanto precisa se falar do feminismo para o homem poder exercer também o papel dele paterno com mais carinho, porque ele não pode oferecer, porque aí ele é menos homem. Qual o problema se ele fosse aquele homem que fica em casa e cuida das coisas e tudo bem? Só que como essa discussão não é dada, a discussão da questão financeira também, o quanto a gente tem que ter mais e mais, e a mulher, sabe assim? Então, assim, a mulher, eu senti como se ela tivesse tomado um papel e ela se tornou aquele opressor, assim, ela não se libertou, né, de ser aquela mulher que não tinha a escolha. Ela se tornou como se fosse, ela se tornou um opressor. Eu tive essa sensação o tempo todo. E aí eu tenho esse poder, então, já que eu tenho dinheiro, eu vou com o meu lugar de fala. Ela conseguiu até falar, tem muitas nuances desse livro. Ela conseguiu falar para ela, convencer ela de um jeito, ela procurava, ela era muito inteligente mesmo, e ela mesma se enganava. Eu estou fazendo isso por causa disso. Mas eu também faço isso, sabe? Assim, ela sempre... E assim, quando eu falei da discussão, o quanto é importante vir essa discussão do homem, da mulher, do papel do homem, da mulher, tudo bem quando cada um tomar algum local, mas isso tem que ser muito claro, porque assim, ficou todo mundo muito perdido nesse mundo, assim, ninguém sabe, parece que tá meio, tudo bem, não quero ser mãe, tudo bem, eu quero ser mãe, mas meu marido, como eu tô melhor financeiramente, meu marido vai cuidar da casa e dos filhos, e tudo bem, porque eu já vi mulheres, mas aquele marido folgado, ele fica em casa, cuida dos filhos. E se fosse uma mulher, ela não ia ser afogada, cuida dos filhos. Que homem broxa, sabe assim? Sabe, umas falas assim de outras mulheres. Aí eu ficava pensando, poxa vida, qual o problema dele ter cuidar da casa? Ele está trabalhando tanto quanto. É um trabalho difícil pra caramba, cuidar da casa, dos filhos. Não é fácil. É muito desgastante, é exaustivo mentalmente, né? E assim, me fez refletir tudo isso nesse livro. Eu ficava pensando o tempo todo nessas coisas, nessas questões, né? O quanto a gente precisa se libertar, a mulher precisa se libertar dessa mente opressora, até de querer tomar esse papel de o macho alfa, né? Que às vezes tem mulher que não se liberta e quer ser, e também a mulher também se libertar dessa questão de tenho que ser mãe, e o homem de ser o homem que não pode ser sensível, que não pode gostar de cuidar da casa, da família, né? Que ele também não tem que ser um super-herói que cuida da casa, da família, ganha dinheiro. Ele também pode ter esse papel na sociedade, tudo bem, que vai ser lindo também, mas o problema é que a gente não discute, fica tudo muito velado, tudo muito entre linhas, e não está claro para ninguém. Eu acho, quando a gente se libertar do machismo, o homem vai se beneficiar, a mulher vai se beneficiar, todo mundo vai se beneficiar de tudo isso. Mas a gente precisa se libertar de tudo isso, sei lá. Não é verdade? Acho que foi até simbólico que na sua fala a Linda entrou lá para falar com o Thomas, aí mostrou o Thomas exercendo aí a paternidade. Foi um momento simbólico. A Alexandra falou que a Maju aceitou, né, essa proposta de trabalhar mais. Sim, ela realmente aceitou. Mas é aí que eu acho que, e o Thomas lembrou que no capitalismo é sempre assim, né, que a Maju comprou a Fernanda. Então eu acho que é um pouco também isso que eu quis dizer, assim, a gente precifica tudo, né, até a vida das pessoas. E é óbvio que ela aceita, ela tem uma condição social que ela não tem muito o poder da escolha. Do tipo, não, eu prefiro neste momento seguir trabalhando menos e ser mãe. Ela não tem essa opção de escolher, né?
a nossa sociedade tem algumas pessoas que não têm essa opção de escolha. E aí é certo, nós que temos essa opção de escolha, seguir tratando os outros como objetos, como posse, é uma reflexão aí também que acho que cabe a cada um de nós, né? Bárbara, pode falar. Eu achei muito interessante o que a Andressa lembrou, que muitas mulheres acabam reforçando o preconceito também, né? Essa ideia arcaica, essa visão do homem, né? Eu vejo, até eu estou lendo um livro que se passa na Turquia, e os livros, mais livros que eu tenho contato com essa cultura do Islã, os muçulmanos, como que as mulheres mais velhas, elas sempre são retratadas nas histórias como mulheres amarguradas, mulheres opressoras, elas tratam as outras mulheres mais jovens da família da forma como elas foram tratadas. E aí elas vão reproduzindo isso. Então as mulheres recebem essa criação das mulheres mais velhas e vão repetindo. É uma coisa que não tem uma evolução ali. Foi interessante lembrar disso com a fala da Andressa. E só para comentar sobre essa questão do trabalho, né, do que a Fernanda ofereceu, um salário maior, é engraçado porque ela até fala, nossa, se a Maju fosse mais esperta, ela poderia ter pedido muito mais, porque eu daria muito mais para ela. Quer dizer, a liberdade dela não tem preço, né? Ela não quer ter uma responsabilidade ali, porque ela dá ali mais atenção para o trabalho, mas sendo que ela tem uma família também, não por ela ser mulher, mas por ela ser uma pessoa que tem uma família, né? Ela é responsável pela filha, mesmo tanto que o pai é, né? Os pais também que ali trabalham 24 horas por 25 horas por dia também têm a mesma responsabilidade. E agora a Maju, ela também ela quer ter filhos, mas como é que seria com o filho dela? Porque ela trabalha, ela praticamente mora na casa dos outros, né? Aí ela vai ter um filho e ela vai fazer o que com ele? Ok, ela talvez não vai colocar uma babá, mas talvez porque ela não tem dinheiro. Se deixar ela levar o menino para casa, que ela trabalha, ainda tá menos pior para ela, porque o marido dela trabalha fora. Como é que ela ia fazer? Né? Então tem esse lado dela também. Ela também foi igual vocês falaram, né? Ela foi engolida ali pelo capitalismo também, por mais que a situação social dela seja diferente, né? Ela até fala, eu não quero ir para a fila de emprego de novo, é muito difícil. E realmente, mas ela também está trabalhando e ela também quer ter filho, então ela também não está conciliando as coisas, né? E uma coisa, eu não lembro quem foi que falou, da forma como as pessoas, acho que foi a Devito, a forma como as pessoas veem as babás, né? Ela até fala, acho que mais pro final do livro, que é como se as babás fossem um balão, que você infla quando elas estão trabalhando e depois você esvazia. Então, ela não é uma pessoa, ela só tá ali para a hora que você precisa. É isso. Antes de passar para o Gladstone, o que a Bárbara falou, tem um livro que chama O Mito da Beleza, não sei aí se alguém já leu, e elas tratam essa questão de quando a mulher começou a se emancipar e querer trabalhar fora, eles perceberam que era um caminho meio que irreversível, né? Então, foi nesse momento que as indústrias de cosmético cresceram, que era para o salário da mulher meio que ir para a indústria de cosméticos. E uma outra maneira foi a questão da maternidade. Se a gente perceber, seria que a gente não tem creche suficiente para deixar crianças pequenas, lugares suficientes que deixam crianças pequenas. As empresas não têm também esse lugar onde mães podem ir trabalhar e deixar o filho ali, que eles vão ter uma assistência, né? Então, isso não existe. Então, qual que é a maneira de uma mulher poder ser mãe e ser independente? É oprimir outra mulher, que seriam as babás, né? Então, a gente fica aí num ciclo, e a Maju, que no caso ela não teria a questão de uma creche ou de uma assistência, ela acaba também tendo que abrir mão disso, e é um ciclo aí que as mulheres não saem dessa opressão. E isso me lembra uma fala, acho que da Michelle Williams, acho que num Oscar, se eu não me engano, que ela fala, mulheres, votem, elejam mulheres. A gente passou por muito tempo elegendo os homens e é por isso que o mundo se parece tanto com eles. E é importante que a gente lembre que também as mulheres têm uma parte muito importante na criação aí
e na sustentação dessa sociedade machista, né? A gente não está isenta disso. Então, a gente tem que também pensar na nossa responsabilidade nisso, como mulher. Gladstone e depois Bruno. Só para contextualizar, aqui na Câmara Municipal da minha cidade, Governador Valadares, leste de Minas Gerais, o interiorzão, de 21, uma Câmara Municipal de 21 vereadores, só tem 2 vereadoras. Com muita dificuldade, elas foram eleitas. Então, só para você ter uma ideia aí, que realmente as mulheres precisam ocupar o espaço, e esses espaços precisam, as instituições precisam fazer com que esses espaços sejam ocupados também. Que as instituições são formadas por homens, é isso mesmo que o Thomas sempre fala, e que o Fiuk também fala lá, por homens brancos, héteros e tal. Héteros para a sociedade, né, da porta para fora. Bom, o X da questão aí, eu ouvi a fala de todo mundo, mesmo com a câmera desligada. Acho o grande X da questão é a questão da maternidade e também da paternidade, né? Realmente, acho que um pouco o pai da Cora deixou a desejar também, podia ter dado grito, vem cá, quero nossa filha e tal, não sei o quê. Mas a Giovana, a autora paranaense, né, que coisa boa que Curitiba está nos dando, né? Ultimamente, Curitiba tem dado só coisas um pouco ruins para a gente no cenário nacional, somente na política, jurídica, mas a Giovana, uma escritora curitibana, traz esse livro bacana para nós aí. Então, além da maternidade e da paternidade, a questão do livro, eu trago também essa questão da dicotomia, que também foi falado, tanto na parte da escrita do nosso clube, quanto as pessoas falaram, a questão da Alexandra escreveu também, o próprio Thomas, a questão do capitalismo, que a própria Giovana fala também uma parte lá do capitalismo no livro. O Exército Branco. Olha, eu acho que é uma divisão visual do que a Senzala e a Casa Grande. Você usa um uniforme branco, sem graça, você fica mais afastado, você fica mais lá junto com os seus. E a gente está de olho de vocês. Tem certeza que câmeras estão nos prédios vigiando esse Exército Branco. Então, e esse Exército Branco não sabe a consciência social da sua classe, a força que tem. E se a Maju tivesse filho, galera, ela teria que levar o neném dela para a suíte Tóquio, que nada mais que é um resquício do período triste escravocrata que teve o Brasil. Ainda um resquício que a Fernanda batizou, não foi a Fernanda, a dona da casa, do apartamento lá e tal, que batizou de suíte Tóquio. O que é isso, a meu ver? É a glamorização, é a romantização do quartinho da empregada. Nossa, suíte, toque, não sei o quê. Então, assim, também, eu falei o resquício lá do período escravocrata. Mas a Maju fala do casulo. O que é casulo, né? Casulo é uma coisa apertada, pequena, que só cabe uma pessoa, que só cabe uma lagarta. O R vem depois, né? Lagarta. Lagarta. Não caberia 2 lagartas num casulo. E aí o casulo delas debrochar, né? Dela crescer, dela se transformar, dela se transformar naquilo, de uma borboleta bonita, de ter filho, de ter família, de ter uma profissão e tal. É o casulo. Então, essas questões que eu queria colocar também. E a última, para encerrar a minha participação de hoje, é a questão da vacinação lá quando for comprar o carro. Não sei se vocês lembram. Para vacinar, tinha que comprar um carro, né? Comprava o carro e vacinava, né? É o fura-fila hoje do dinheiro aí. Olha, tem X empresários do Brasil querendo comprar a vacina, que deveria ser um bem para todos. Vacinar todos, não a conta-gotas, mas vacinar em massa a população em relação à Covid-19. E lá naquele... Então, aquilo me chocou muito. Aquilo me trouxe uma reflexão muito forte, né, dos dias atuais, de empresários, porque tem dinheiro e quer passar por cima das pessoas. Né? É o marido
da cantora lá, da Ivete Sangalo, falou, não, a gente está bem, a gente não está isolado, a gente está isolado, mas foi a faxineira, foi a empregada, foi a cozinheira que trouxe a Covid para dentro de casa. Mas por que não pagou o salário dela e deixou ela em casa também se protegendo com a família dela? Né? Então, assim, enfim, essas são as questões que eu acho que a Giovana foi muito feliz em trazer, né, que reflete muito os dias de hoje. Eu gostei muito parabéns a quem escolheu o livro, Isa, enfim, o grupo do Clube do Livro, parabéns, gostei muito, muito mesmo. Que bom. Eu acho que ela tem uma linguagem aí muito, muito fluida, né? Muito fácil de ler esse livro. E a princípio, assim, você olha superficialmente, ele parece um livro, né, bobo, assim, mas ele traz essas questões que a gente termina e fica aí pensando. Bruno, você tinha levantado a mão? Desculpa. Levantei sim. Pode falar. Estava aqui pensando, já tinha pensado nisso, né? Até por conta da psicologia, estava estudando um tempo atrás, né, sobre a questão da liberdade, aquela ideia de Sartre, né, de que o homem ele é livre. E agora, né, a gente falando, levantando vários questionamentos, me veio à tona, né, essa questão da liberdade, né? Esse questionamento de até que ponto a gente é livre nas nossas escolhas, né? Até que ponto as escolhas que a gente faz, né, elas mostram se a gente é livre ou não. E quando, né, foi falada a questão da Maju, né, ela escolheu, né, pelo financeiro, talvez, né, também acredito que ela possa ter escolhido porque se ela desse uma opinião diferente, ela poderia ter perdido aquele emprego. Aí ela falou, né, da questão dela voltar. E aí isso me fez, né, levantar esse questionamento, até que ponto a gente é livre dentro daquilo que a gente escolhe, aquilo que é interno, porque a gente tem o direito à escolha, a gente pode escolher, mas até que ponto isso diz sobre a liberdade que a gente tem, né? Acredito que ela não queria ter escolhido aquilo, e ainda pela situação financeira, ela não queria ter escolhido aquilo, mas ela foi, né, levada àquela posição de escolha, né? Ela foi pressionada, né, de certa forma coagida, porque quando ela recusou, né, foi aumentada a proposta, e a própria Fernanda traz na fala, né, que se ela fosse certa, ela poderia ter pedido muito mais. E aí eu concordo plenamente com o que já foi falado aí, né? Até essa ideia do capitalismo, né? Da gente como produto mesmo, né? Ela tem até uma crítica acho do socialismo que Karl Marx coloca, né? Que o homem é produto e produtor da própria história. E assim, uma crítica particular do entendimento que eu tenho dessa fala é que quem produz, né, a cultura, né, essa história é a classe dominante. Então, tudo gira em torno dela. Então, quando a gente olha para a Maju nesse sentido, né, ela tem que escolher, talvez, porque senão ela vai ficar desempregada, vai passar dificuldade. Né? A gente olha para tudo, é uma realidade nossa aqui do Brasil. Né? Quantas pessoas estão deixando de escolher o que realmente querem para escolher aquilo que, assim, poxa, eu tenho que escolher, porque senão eu não vou conseguir sobreviver, vou passar fome, eu tenho que levar um alimento para dentro de casa. A gente está vendo aí, né, várias pessoas sofrendo, né, porque precisam sair, né, pela necessidade de trabalhar em meio à pandemia e estão sendo, né, atacadas de N modos aí, né, pela mídia, pela sociedade, pelo sistema, né, e isso me fez levantar esse questionamento que eu acho que é muito importante ser pensado, né? Até que ponto nós, né, nós em nossa vida, a gente é livre nas escolhas que a gente faz. Até que ponto a gente deixa a nossa espontaneidade, né, aquilo que é real da gente, né, se mostrar, né, a gente dá o foco de luz para aquilo que a gente realmente quer. E aqui eu termino também a fala. É isso, a gente falou bastante hoje, né? Acho que esse livro tem material aí até para mais tempo de encontro. Gostaram da leitura? Aprovado? Muito bom. Então, lembrando aí que segunda-feira
a gente vai ter a live com a Giovana. Dessa vez vai acabar sendo depois do nosso encontro, né? Mas vai ser segunda-feira às 8 horas. É até simbólico, a Giovana também é mãe solo, a filha ficou doente, por isso que a live teve que ser cancelada na segunda-feira. Então, a gente adiou para essa segunda, para ela conseguir cuidar da filha. E livro do próximo encontro. O próximo encontro vai ser no dia, deixa eu aqui pegar a data, 29 de maio. E é um livro que eu gosto muito, 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 então eu espero que vocês gostem também. A gente aí vai abordar uma outra questão. Kindred, da Octavia Butler. Ela é uma autora americana, ela é considerada a dama da ficção científica. É um gênero aí diferente. Vou até já dar uma explicadinha antes, porque falar ficção científica a gente já pensa em disco voador, né? ET, e não é nada disso. Esse livro é um casal, né? Eles moram, acho que na Califórnia, se eu não me engano. E ela é transportada para a época... Ela é negra e ela é transportada para a época da Guerra Civil Americana. Então, de repente, ela se vê assim e ela passa o livro indo e voltando. E ela não sabe como isso acontece. E aí tem a hora que ela se vê na Califórnia, na sociedade dela, em que ela é uma mulher negra, livre, e de repente ela tá ali no interior dos Estados Unidos durante a Guerra Civil, e ali a Guerra dos Confederados, ela sendo uma negra, ela é considerada escrava, enfim, e aí a gente vai tendo essa disputa aí. É um livro muito interessante. Ele é um pouquinho maior, mas a gente tem um pouco mais tempo em maio, né? Também não é tão grande, mas ele é uma leitura também bem rápida. Então, esse é o livro de maio, que a gente vai conversar no dia 29. E vamos fazer a nossa foto. Teve gente que teve que sair antes, a Isa, inclusive, mas quem puder aí ligar a câmera pra gente fazer a nossa foto. Põe a Linda aí para aparecer na foto também, Thomas. E vamos lá. Thaís não consegue ligar a câmera? Ah, bom. Tava se arrumando, né, Thay? Eu vou fazer de novo, porque a Tá tava se arrumando. Tudo bem, gente. Muito obrigada e até a próxima. E a gente tá lá no Instagram, se vocês quiserem Isabela, falar. Oi? o Gladys cobriu o rosto na foto. Poxa, ele não quis aparecer, mãe. E você entregou, você revelou isso agora para todo mundo? Não, vou mostrar outra foto então. Outra, Isabela. Não, sem a mão na frente. Feliz Dia das Mães, dona Fátima. Obrigada, obrigada. Olha lá, olha lá. Aê, muito bem. Então tá, gente, até a próxima. Feliz Dia das Mães para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado.